Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus materiais de desenho favoritos. E eu vou começar pelo processo de desenho, então eu vou começar com os materiais que eu começo usando no rascunho e que são os materiais que eu mais gosto. Vou começar pela lapiseira e pela borracha. Essa borracha aqui é uma borracha da Trident. Eu nem sei se é assim que fala, mas enfim, eu vou falar Trident. Eu acho que é Tridente, mas enfim. E eu gosto dessa borracha porque ela apaga sem borrar, sabe? E dá pra apagar o rascunho várias vezes e ela não machuca a folha, por isso que eu gosto bastante dela. E essa lapiseira da Cis, que é super simples, mas eu gosto bastante dela porque o grafite dela é mais grossinho, é 2.0. E daí fica mais fácil de desenhar, mais fácil de rascunhar, por isso que eu gosto bastante desses materiais. E normalmente pra começar nos rascunhos, antes de ir pro papel final, eu uso meus sketchbooks pra fazer o rascunho, né? E os meus sketchbooks são esses aqui, eu gosto de todos eles, por isso eu vou mostrar todos eles. E eu não sou uma pessoa com muitos dinheiros, não tenho muitos dinheiros, então eu faço meus próprios sketchbooks, que eu acho mais barato, e eu compro as folhas que eu quero. Então eu compro folhas próprias para desenho e costuro à mão e uso papel Paraná para fazer a capa. Então esse daqui é um dos sketchbooks que eu tenho mais usado para fazer meus rascunhos. E as folhas dele, se eu não me engano, são de gramatura 140, alguma coisa assim, 120. Então, esse é o sketchbook que eu tenho mais usado. Eu fiz uma cordinha pra fechar ele. E tem outros sketchbooks com folhas de gramatura mais simples, que eu encapei de um jeito mais simples também, mas que eu também uso. Tem um desses aqui que eu até já finalizei. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo de tour pelos meus sketchbooks. E o último sketchbook que eu gosto bastante de usar é esse aqui, que fui eu que também fiz, que eu encapei com corino. E a folha dele é bem grossinha, tá vendo? A folha dele é bem grossa, se eu não me engano a gramatura dele é 400, né? Folha de gramatura 400, e aí meu auxiliar agora tá mostrando pra vocês. E eu uso ele geralmente só pra fazer rascunho de aquarela mesmo. Aliás, esse desenho aqui foi o meu assistente que tá segurando o sketchbook que pintou. E da parte dos rascunhos, além dos sketchbooks, eu gosto de usar essas canetas aqui, que são canetas finalizadoras da Unipin. Esse conjunto aqui eu comprei fechado, numa caixinha, vem várias espessuras de caneta. E daí, a única que eu comprei separado foi essa caneta da Micron aqui, que ela é super fininha, se eu não me engano ela é 0,03, alguma coisa assim, ou 0,5. E ela é bem fininha e eu gosto de usar pra fazer detalhes, tipo cílios, coisas do tipo. Então, de materiais que eu uso pra fazer os rascunhos, antes de fazer o desenho finalizado, são esses. E agora, eu vou passar para os papéis de desenho que eu mais gosto de usar. Eu não tenho muitos papéis de desenho, mas dos que eu tenho, os que eu mais gosto de usar, eu faço muito aquarela, mas eu uso esses papéis aqui também pra pintar com guache também. Um dos que eu mais gosto, então, é esse bloco aqui da XL Aquarelle. Ele é um bloco próprio pra aquarela e as folhas dele tem gramatura 300. Então, eu tenho um desse nesse tamanho A4, se vocês estão vendo. E eu tenho também em tamanho A3. Então, a grande parte dos desenhos que eu fiz em aquarela, desde quando eu comecei a pintar com aquarela, foi usando esse bloco da XL Aquarelle e um mais baratinho da Canson também. O XL Aquarelle é da Canson e tem um mais acessível ainda da linha da Canson, que eu gostava bastante de usar também, mas eu acabava usando o verso da folha porque na frente tinha umas ranhuras que eu não gostava muito. Mas daí eu gosto bastante de usar esse daqui também. E outro papel da Canson que eu uso bastante e que eu gosto muito
é o papel Monval. Esses dois papéis que eu mostrei aqui pra vocês, eles são bem acessíveis. Esse aqui da Monval, ele é tamanho A3. E, se eu não me engano, tem 12 folhas cada bloco. E a gramatura é 300 também. E eu gosto dele porque ele tem uma textura bem legal, assim, pra desenhar. Não é um papel totalmente liso, ele tem uma texturinha, assim, não sei se dá pra enxergar. É uma textura bem legal. E a folha dele absorve bem legal a água e tal. Por isso que eu gosto bastante dele. E o preço dele é bem acessível comparado aos outros papéis de aquarela mais profissionais. Esse aqui, ele não é... Ele é de celulose, se eu não me engano. Ele não é de algodão. E daí, por isso que ele é um pouquinho mais acessível, né? É isso. De papéis de aquarela que eu mais gosto são esses daqui. E agora eu vou para as tintas, e já que a gente tá falando de aquarela, primeiro eu vou começar com as aquarelas que eu mais gosto. Eu vou começar primeiro com as primeiras aquarelas que eu tive, e que eu ainda uso, porque tem algumas que eu já não uso mais, eu até já dei para algumas pessoas, já dei embora, mas a aquarela que eu ainda uso, uma das que eu mais gosto também, essa aqui da Winsor Newton, é um estojinho de pastilhazinhas e é da linha estudante da Winsor Newton. E eu uso bastante elas, principalmente para fazer assim estudos em aquarela, né? E elas são muito legais. Eu gosto delas porque elas têm uma pigmentação bem legal e por serem uma aquarela de linha estudante, a qualidade delas é bem boa, assim, sabe? E a transparência também é bem legal. Elas são muito práticas de usar, de levar, porque ela é bem pequenininha, então você pode levar na sua bolsa, se você quiser pintar na rua. Não atualmente na quarentena, né, mas quando você puder sair na rua pra pintar, quiser levar em algum lugar pra pintar, é uma boa opção. E outras aquarelas que eu gosto bastante são essas aquarelas aqui em tubinho agora, da Van Gogh. Essas aquarelas da Van Gogh, elas também são linha estudante. E assim, no começo, quando eu comecei a usar aquarela, eu gostava bastante de usar aquarela em pastilha, mas hoje em dia eu uso mais aquarela em tubinho, porque eu gosto de misturar as cores, sei lá, e eu acho mais prático de misturar usando essas aquarelas. Essas aquarelas elas têm uma qualidade bem parecida com a da Winsor Newton, por serem de linha estudante. A única diferença que eu sinto entre essas aquarelas e a da Winsor Newton é que eu acho que essas aqui tem um pouquinho mais de pigmentação, mas assim, a diferença é pouca, sabe? Então a qualidade é bem parecida. E eu gosto muito dessas aquarelas aqui também da Van Gogh, que também são da linha estudante. Agora eu vou mostrar pra vocês a menina dos meus olhos, que foi a primeira aquarela profissional que eu ganhei de presente de aniversário, tudo bom? Que é essa aquarela aqui da Lucas. E é bom salientar que essa aquarela, ela ainda não é a linha totalmente profissional, assim, da Lucas. É Aquarela Estúdio, Lucas Aquarela Estúdio, né? A profissional, se eu não me engano, é Lucas 1800 e alguma coisa, enfim. Mas essa aquarela da Lucas, em relação a essas outras que eu mostrei pra vocês, ela é um pouco superior, digamos, porque, assim, o que mais me deixou feliz com essa aquarela, em relação às outras que eu não consegui obter o resultado, é que essa aquarela da Lucas, ela expande demais. Então, às vezes, por exemplo, eu via muito vídeos, assim, de outros artistas que pingavam aquarela na folha e a aquarela expandia, assim, como um sonho. E com essas outras aquarelas que eu tinha, embora eu tivesse um resultado bem legal, com a pigmentação bem legal, eu não tinha essa expansividade que eu tenho com a aquarela da Lucas. E eu sinto também que a aquarela da Lucas tem o pigmento, a cor muito mais viva, assim. Essas outras aquarelas de linha estudante das outras marcas, eu obtinha uma cor legal, assim, mas eu sentia que quando a aquarela secava, a cor mudava um pouco. E essa aqui, essa da Lucas, eu já não sinto tanto essa diferença. Então a cor, ela permanece bastante viva e também a expansividade é maravilhosa. Bom, e eu vou mostrar agora pra vocês
o joguinho de tintas de aquarela. Esse jogo vem com 12 cores e são aquarelas em tubinho. E daí vem as cores primárias, vem outras cores bem legais. E o que eu fiz com essa aquarela? Eu peguei um godê que fecha e daí eu construí um estojinho assim, de como se fosse aquarela em pastilha, só que com essas aquarelas aqui. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Bom, eu fiz isso aqui com essas aquarelas, tá vendo? Que elas endurecem aqui. Então você pode fazer isso também com as aquarelas em tubinho que você tem. Você pode comprar um godê que fecha e daí fazer como se fosse um estojinho portátil pra você levar também em qualquer lugar. Então, de aquarela que eu tenho pra mostrar pra vocês por enquanto é isso. E agora eu vou para os pincéis. E daqui aí eu separei alguns pincéis que eu gosto pra mostrar pra vocês. Pincéis que eu uso tanto pra aquarela quanto pra tinta acrílica e guache. Pra pintar com guache, com tinta acrílica, eu gosto de usar esses pincéis mais quadrados aqui. Esse aqui é da Ceramic. Esse pincel aqui da Ceramic, ele tem as cerdas sintéticas. E ele é quadrado e ele é macio, só que ele tem as cerdas mais firmes, assim. Por mais que seja macio, ele é mais firme e eu gosto da estabilidade que ele dá pra usar com tinta acrílica e com guache. E esse aqui é o tamanho 20 da Ceramic. E pra pintar com aquarela, os meus 3 pincéis favoritos são esses daqui, ó. O pincel de aquarela, o maior que eu tenho é esse daqui da Tigre. Eu acho que esse aqui ele tem cerdas sintéticas, é de cerda sintética, assim. E ele é bem legal porque ele é super macio, ele absorve bem a tinta. E eu gosto dele bastante por isso. Esse daqui é um dos que eu comprei primeiro, assim, quando eu comecei a usar aquarela. E ele é bem legal, só que assim, ele é diferente dos outros porque eu sinto que a fibra do pelo dele, ela é mais grossinha. Ele tá escrito aqui que é de orelha de boi, do pau. Então ele não tem cerda sintética, é cerda natural mesmo. E ele é menorzinho, né? E outro pincel que eu gosto, que é da Tigre também, é esse daqui. Que ele é um pouquinho mais fininho do que o anterior que eu mostrei pra vocês. E é de pelo de Marta, então é fibra natural também. E de pincéis, que eu mais gosto, por enquanto é isso. Essa daqui da Lucas também, que é o guache da Lucas. Eu gosto bastante dele, porque ele tem a pigmentação bem legal e a opacidade bem legal. Assim, a diferença do guache pra aquarela, pra quem não sabe, é que o guache ele é uma tinta opaca. E ele não tem transparência, então quanto mais você pinta, mais cobertura ele dá e mais opaco ele fica. Ele não tem a transparência da aquarela. Então é uma técnica diferente, você obtém resultados diferentes com o guache. E é justamente por isso que eu gosto dele. Quando eu tô afim de uma pintura mais chapada, quando eu quero um acabamento mais sem transparência, eu gosto bastante de usar o guache. E eu uso o guache bastante também sobre o papel de aquarela, assim, porque o guache ele também exige um papel um pouquinho mais grosso. Por isso que eu gosto do guache. Agora eu vou passar para outro tipo de tinta que eu tenho usado bastante agora, mas mais recentemente. É uma tinta que eu tenho menos experiência em usar, mas que tem sido uma experiência bem legal. Usar tinta acrílica. Então, as tintas acrílicas que eu tenho são da Acrylex e da Corfix. São 2 marcas nacionais, se eu não me engano, mas elas são bem legais, assim. E o que eu mais gosto da tinta acrílica é que ela seca bastante rápido, assim. E eu sou uma pessoa, confesso, meio imediatista quando eu tô desenhando. Então eu gosto de começar um desenho e, assim, eu fico ansiosa pra ver o resultado logo. Então eu gosto da tinta acrílica porque ela seca rápido. E também ela é um pouco semelhante ao guache, porque ela também tem uma certa opacidade. Ela não é uma tinta de transparência como a tinta aquarela. E ela, assim, como ela é um polímero plástico,
Por isso, tinta acrílica, ela é basicamente um plástico, quando ela seca, ela forma uma película de plástico em cima da superfície. E ela é super versátil, você pode tanto usar sobre vidro, sobre madeira, sobre tela. E essas aqui são as tintas acrílicas que eu tenho. E também a vantagem da tinta acrílica é que ela é um material muito acessível, de verdade, assim. Em relação à aquarela, essas aquarelas eu uso guache que eu comprei, elas são muito mais acessíveis. Um tubo desse aqui de 59 ml, que dá pra fazer muita coisa, você paga em torno de, assim, esse aqui, se eu não me engano, eu paguei R$10. E um tubinho de aquarela daquele da Winsor & Newton que eu mostrei pra vocês, por exemplo, ele rende bastante também, mas se eu não me engano, nesse daqui eu paguei em torno de R$20, alguma coisa assim. Então, pra vocês verem, a diferença é bem grande. Então, a tinta acrílica é um material muito acessível e por isso que eu gosto dela. O acabamento é super legal. Essa daqui que eu tenho são tintas acrílicas que elas não têm o acabamento fosco, elas têm o acabamento brilhante. Mas pra quem gosta do acabamento fosco, existem opções de tintas acrílicas com acabamento fosco, e também existem vernizes que você pode passar depois da tela seca, que deixa a pintura opaca, e é o que eu geralmente faço, porque eu gosto mais desse acabamento opaco. Então, depois de usar a tinta acrílica, eu passo esse verniz pra tirar o brilho, né? E por último, que eu vou mostrar pra vocês, mas não menos importante, é esse medium acrílico aqui, que é uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Como assim eu não tenho formação acadêmica em artes, eu vou descobrindo as coisas assim, fuçando e estudando. E eu descobri há pouco tempo esse medium acrílico aqui que facilitou a minha vida com a tinta acrílica. Embora eu goste do fato da tinta acrílica secar muito rápido, às vezes eu sentia um pouco de dificuldade de pintar com a tinta acrílica, porque eu não conseguia fazer a transição de uma cor para outra com muita facilidade, porque assim, eu ia fazer a transição, a outra parte já tinha secado, eu não conseguia fazer a mistura muito bem. Então daí eu descobri o medium acrílico, que você mistura assim, na hora que você tá fazendo a mistura da tinta, metade água, metade o medium acrílico, e ele retarda um pouco a secagem da tinta acrílica e você consegue trabalhar melhor a tinta acrílica sobre a tela ou sobre a superfície que você tá usando. Então, por isso que ele tá aqui nesse vídeo de materiais favoritos, porque ele facilitou muito a minha vida. E, por enquanto, é isso, gente. Eu terminei com o medium acrílico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das opiniões que eu dei sobre os materiais. E, em outra oportunidade, eu volto aí pra conversar mais com vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima!